1 de março de 1870. Um homem cercado, quase sem exército, sem munição, mas ainda com uma espada na mão. Ele recusou se render. Foi ferido com uma lança, depois com um tiro. Essa cena marcou o fim de uma das guerras mais sangrentas da América do Sul. Você está prestes a descobrir o que aconteceu nos últimos momentos de Francisco Solano Lopes. E por que sua morte ainda é cercada de controvérsias. Antes de começarmos, se você se interessa por história com profundidade e fatos pouco ou nada explorados, já deixe o seu like e inscreva-se, porque hoje vamos revelar os detalhes que muitos livros deixaram de contar. Para entender como chegamos a esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo. A Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, colocou o Paraguai contra uma poderosa tríplice aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. No comando paraguaio estava Francisco Solano Lopes, seu presidente e marechal. Após anos de conflito, a situação do Paraguai era desesperadora. Batalha após batalha, as forças de Lopes foram sendo dizimadas. Em janeiro de 1869, a capital, Assunção, já havia sido tomada pelas tropas aliadas, forçando Lopes e o que restava de seu governo a uma fuga constante pelo interior do país. Ao final da guerra, o exército paraguaio era uma sombra do que foi. Restavam apenas algumas centenas de homens, muitos deles idosos, doentes e até crianças, que haviam sido recrutados em um último esforço de resistência. O país estava devastado, a população masculina praticamente aniquilada, e a fome era uma realidade constante. Era um cenário de fim de mundo, e mesmo assim, Lopes se recusava a aceitar a derrota. Ele acreditava que a rendição significaria o fim do Paraguai como nação. Para ele, lutar até o último homem era a única opção. Entre 1869 e 1870, a perseguição final a Solano Lopes foi implacável. Essa fase ficou conhecida como a Campanha da Cordilheira, liderada pelo general brasileiro José Antônio Correia da Câmara. Enquanto as forças aliadas vasculhavam o país, Lopes e seus poucos seguidores se embrenhavam cada vez mais para o norte do Paraguai, em direção à fronteira com o Brasil. Cada passo era uma luta pela sobrevivência. A falta de alimentos era crítica. Os soldados e civis que acompanhavam o marechal comiam o que encontravam pela frente, de laranjas azedas a couro de animais. As doenças como cólera e malária se espalhavam rapidamente, ceifando mais vidas do que os próprios combates. O exército paraguaio, que já era pequeno, estava exausto, desnutrido e mal equipado. Mesmo assim, a ordem era continuar, resistir a qualquer custo. Lopes, movido por uma obstinação que beirava o delírio, ainda acreditava que poderia reverter a situação, ou, no mínimo, morrer lutando por sua pátria. Essa jornada desesperada culminaria em um lugar remoto, um acampamento improvisado chamado Cerro Corá, onde o destino final do Paraguai e de seu líder seria selado de uma vez por todas. Chegamos então ao dia 1º de março de 1870. O local é Cerro Corá, uma região de colinas e riachos no nordeste do Paraguai, bem perto da fronteira com o Brasil, onde hoje fica o Mato Grosso do Sul. Ali, o que restava do exército paraguaio, cerca de 410 pessoas, incluindo civis e soldados debilitados, havia montado um acampamento precário. Eles estavam completamente cercados por uma força brasileira muito superior, com aproximadamente 2.600 soldados bem armados e alimentados. A disparidade era absurda. De um lado, um exército profissional. Do outro, um grupo de sobreviventes. Os paraguaios mal tinham armas e munição. Muitos estavam em péssimas condições físicas, incapazes de lutar. Mesmo diante desse cenário sem esperança, quando as primeiras tropas brasileiras avançaram, Solano Lopes vestiu sua farda de marechal, montou em seu cavalo e tentou organizar uma última e inútil linha de defesa. Ele sabia que era o fim, mas não estava disposto a se entregar. A Batalha de Cerro Corá não foi uma batalha no sentido clássico, mas sim um massacre. O ato final de uma tragédia que se arrastava há quase 6 anos. O choque foi rápido e brutal. O combate começou e o caos se instalou. Em meio à confusão, Solano Lopes foi rapidamente identificado. As ordens do comando brasileiro eram claras: capturá-lo vivo,
mas Lopes não facilitaria. Ele se recusou a entregar sua espada e a se render. Foi nesse momento que um soldado brasileiro, um cabo, chamado José Francisco Lacerda, que mais tarde ficaria conhecido como Chico Diabo, avançou e desferiu um golpe de lança que atingiu Lopes na virilha, perfurando seu abdômen. Gravemente ferido, Lopes caiu do cavalo. Mesmo sangrando e com a ajuda de alguns oficiais leais, ele conseguiu se arrastar para a beira do arroio Aquidabanigue, um pequeno riacho que cortava a área. Ele tentava desesperadamente alcançar a mata do outro lado, numa última tentativa de fuga. Mas era tarde demais. As tropas brasileiras o alcançaram. O general Câmara, que liderava o ataque, aproximou-se e ofereceu garantias de vida em troca de sua rendição. Cercado, ferido, sem chances de vitória, ele escolheu lutar até o fim. Segundo os relatos mais aceitos, Lopes teria gritado sua frase mais famosa: "Muero con mi patria", ou "Morro com minha pátria". Em seguida, ele teria tentado erguer sua espada contra o general. Foi então que um segundo soldado brasileiro, cuja identidade nunca foi oficialmente confirmada, mas que muitos apontam como sendo um soldado chamado João Soares, disparou um tiro que atingiu o peito ou as costas de Lopes. O tiro foi fatal. O marechal caiu morto nas águas rasas do riacho. Assim, de forma violenta e dramática, terminava a vida do líder paraguaio. E com ele, a Guerra do Paraguai. A morte de Solano Lopes. No entanto, não é um fato simples e direto. Existem diferentes versões sobre seus últimos momentos. A versão oficial brasileira, consolidada no século XIX, pinta Lopes como um tirano teimoso, um ditador megalomaníaco, cuja recusa em se render justificou sua morte em combate. Para o Império Brasileiro, era importante que ele não fosse visto como alguém assassinado a sangue frio. Tanto que Dom Pedro II, o imperador, se recusou a reconhecer formalmente a recompensa prometida pela captura ou morte de Lopes, para evitar a impressão de que fora uma execução. Mas há outras versões, relatos paraguaios e de outros historiadores latino-americanos sugerem que a situação foi mais complexa. Alguns afirmam que ele já estava incapacitado pelo ferimento da lança e não oferecia mais resistência quando foi morto. Essa visão o transforma em uma vítima de um crime de guerra, assassinado quando já poderia ser considerado um prisioneiro. Com o tempo, especialmente no Paraguai, a figura de Lopes foi sendo ressignificada. De um ditador cruel, ele passou a ser visto por muitos como um herói nacional, um mártir que sacrificou a própria vida na defesa da soberania de seu país. Essa controvérsia sobre se ele morreu como um combatente ou como um prisioneiro ferido continua até hoje, alimentando debates acalorados entre historiadores. Para entendermos melhor essa cena final, é importante lembrar dos personagens-chave que estavam ali. Primeiro, claro, Francisco Solano Lopes, o presidente e marechal paraguaio, a figura central de toda a guerra, que morreu em combate aos 43 anos. Depois, temos José Francisco Lacerda, o Chico Diabo, o soldado brasileiro que ficou famoso por ter sido o primeiro a farrelou gravemente com uma lança. Sua lança, aliás, está hoje em exposição no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Há também a figura controversa de João Soares, apontado por algumas fontes como o soldado que deu o tiro fatal, mas cuja identidade nunca foi confirmada com 100% de certeza nos registros oficiais. E, finalmente, o general José Antônio Correia da Câmara, o comandante brasileiro que estava presente no momento final e que tentou, segundo os relatos, negociar a rendição antes do desfecho trágico. Cada um desses homens desempenhou um papel crucial nos últimos minutos da guerra mais devastadora da história da América do Sul. A morte de Lopes em Cerro Corá marcou oficialmente o fim da Guerra do Paraguai. O conflito deixou um rastro de destruição sem precedentes. O Paraguai foi a nação mais afetada. Estima-se que o país perdeu entre 50% e 70% de sua população total. A população masculina adulta foi quase completamente aniquilada, restando majoritariamente mulheres, crianças e idosos. Além da perda humana, o Paraguai também perdeu vastas porções de seu território para o Brasil e a Argentina. E foi forçado a pagar pesadas indenizações de guerra, que mergulhou o país em uma crise econômica que duraria décadas.
Para o Brasil, a guerra teve um custo altíssimo em vidas e dinheiro, e contribuiu para o fortalecimento do exército, que anos mais tarde desempenharia um papel central na queda do Império e na proclamação da República. A guerra redefiniu o mapa político e as relações de poder no continente. A morte de Solano Lopes ainda é debatida herói para alguns, tirano para outros. Mas o fato é que sua última batalha simboliza a destruição total de um país e a enorme carga humana de uma guerra que deixou marcas profundas no imaginário da América do Sul. A história de seu fim nos lembra que por trás dos grandes eventos históricos existem destinos individuais, decisões desesperadas e consequências que ecoam por gerações. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você sobre a Guerra do Paraguai e sobre a misteriosa morte de Solano Lopes, deixe seu like. Comente o que mais te surpreendeu e se inscreva para mais histórias que vão além da superfície. Obrigado por assistir e até a próxima.